Uma palavra de Deus para a tua vida. Quero que você receba, não como minha, mas como de Deus. Se a palavra fora recebida de Deus, estando em oração, estando em comunhão com Deus, e se Deus manda um recado para mim, e que esse recado eu possa estender aos meus irmãos, seja útil para mim, seja útil para eles. Então, é de Deus, para você e para mim também. A palavra de Deus está no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Você já ouviu esta mensagem, esse texto, muitas vezes. Mas eu tenho certeza que o enfoque que o Espírito Santo vai dar, você não ouviu ainda. Né? E o texto da palavra de Deus é tão rico, que ele se renova todo o tempo. Eu leio o mesmo texto numa mesma noite e o Senhor fala coisas diferentes em cada uma das vezes que eu fico na presença dele. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra, e nos dê um recado santo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, todos digam amém. O texto da palavra de Deus é muito compreensível. Não precisa revelação de Deus para entender a história. Qualquer pessoa que pela primeira vez esteja ouvindo esse texto, ele tem perfeita noção sobre a história toda. Eu poderia repetir o texto. Eu poderia falar sobre a viúva, a dificuldade da viúva. Eu poderia pregar sobre a importância do azeite. Eu poderia falar sobre a multiplicação, a prosperidade, a ação do profeta. Todas as pregações que nós ouvimos sobre esse texto fala sobre a misericórdia de Deus com aqueles que o amam. Mas eu não quero hoje pregar sobre isso. Eu quero pregar diferente. Eu quero pregar sobre o defunto. Aquele que não está no texto. E foi aí que o Espírito me chamou para me dizer alguma coisa. Fala sobre o defunto. Eu disse: mas que defunto, Senhor? Ele falou: eu vou explicar para você. E eu comecei a buscar a Deus
sobre o defunto. A viúva fala algumas coisas sobre o defunto. A primeira coisa que ela fala, ponha nos primeiros versículos, as primeiras coisas que ela fala sobre o defunto é, meu marido. E eu disse, Senhor, o que significa isso? Ela está chamando o defunto de meu marido. A primeira palavra que o Espírito Santo diz é que esse cara era bom. Deixou uma boa impressão como marido. Porque é fácil você ver marido ainda, marido, que a mulher fala, esse traste, esse cachorro, né? Esse qualquer coisa. Mas raramente você encontra a pessoa dizendo assim, o meu marido. E ela está falando o meu marido de alguém que já não está mais ali. Havia virtude nesse homem. Havia muita virtude nesse homem. A primeira palavra é para os maridos, para os homens. Quando Deus lhe confiar uma mulher, seja para ela marido. Algumas pessoas, principalmente agora no nosso tempo, dizem assim, esse é o meu homem. É diferente. Meu homem é sentido do macho que mora com ela. Marido é muito mais profundo. Sabe, todas as mulheres devem desejar ter um marido. Não é? Se você nunca chamou seu marido de marido, passa a chamá-lo de marido. Meu marido. Porque o homem você pode perder. O homem pode galinhar e vazar da vida. Mas o marido não. O marido é parceiro de todo o tempo. É companheiro. E eu melhor virei com isso, que coisa linda. Quando você tem alguém do lado. Né? As rugas chegam, a velhice chega, passa o tempo, e você pode dizer assim, este aqui é o meu marido. E quando ele morreu, foi embora, você diz, o meu marido. Deixou saudade. É algo abençoado. A primeira lição desse texto, que não tem nada a ver com azeite, nem coisa nenhuma, chama a atenção para uma das coisas que nós temos na terra para fazer, uma das nossas missões na terra, é abençoar aquele ou aquela que está ao nosso lado. Seja bênção para ela. A vida nos, agita, nos coloca em confronto. O próprio inimigo entra no meio para tentar dilacerar a harmonia do casamento. Mas nós somos feitos para abençoar aquele ou aquela que está ao nosso lado. Homem bem-aventurado é aquele homem cuja mulher diz, meu marido. Não tem coisa mais triste na vida do que quando a mulher olha e diz assim, essa porcaria aqui, né? Esse lixão aqui, né? Essa coisa ruim. Né? Outro dia eu vi um nome de marido assim, estranho, ela falou, pastor, aquele chaveiro do diabo. Chaveirinho do diabo. Eu disse, nossa. Eu não tinha visto esse nome de marido ainda. Ouvi na boca daquela mulher. Eu disse, irmã, que coisa horrorosa. A senhora não sabe o que é ter o diabo como marido. A senhora não faz nem noção do que seria ser casado com o cão. Não é? Deu uma vontade de dizer para ela assim, casado com o cão, só, né? Uma canina. Nós somos feitos para abençoar
a pessoa que está ao nosso lado. Se você não vive esta realidade hoje, esta palavra te estimule a isso. Porque viver em dificuldade não é coisa que você possa dizer, isso não acontece comigo. Todos os casais têm dificuldade. A vida é difícil. Você anda pelo deserto, algumas vezes, e algumas vezes a dificuldade do relacionamento está aí. Mas a palavra desta noite estimula você a tentar recuperar esta relação, esta bênção. Não adianta você na igreja falar línguas estranhas, gritar, pular, dançar, se você é um idiota em casa. Não adianta você querer ser pastor, profeta, apóstolo. Não adianta você ter diploma de teologia, não adianta você ter, se em casa você é um cavalo. Por isso que a palavra de Deus diz assim, quer ser pastor? Primeiro dirija a sua própria casa. Quem não dirige bem a sua própria casa não é digno de dirigir a casa de ninguém. Então tudo na vida não tem sentido se em casa você não é a bênção. Não tem educação, não tem cultura, não tem ensinamento, não tem influência nenhuma que faz de um homem uma pessoa desagradável. O primeiro talento deste morto, deste defunto, era ser o marido da viúva. Diga assim, o meu marido. Se todos os homens fossem meu marido, os casamentos não terminariam. Se todas as mulheres fossem minha esposa, os casamentos não terminariam. É que nós fazemos a força para consertar o outro e cobramos. Mas nunca fazemos a força de nos consertar. E aí que fica difícil. Não há como você consertar o outro. Você precisa se consertar. Sabe? Deixa o outro para Deus. Deixa o outro para a palavra. E diz, eu vou mudar. Você é carinhoso. Você é agradável. Você é romântico. Você é compreensivo. Mas o homem é difícil nessa questão. Ele tem facilidade para esperar do outro a mudança. Mas ele em si não trabalha para mudar seu próprio status. Segunda coisa do texto. Ela diz, meu marido, teu servo. Ela está falando com Eliseu, o profeta. Esse marido dela, ele era do meio dos profetas. Ela fala de um jeito de que ele serviu não só Eliseu, mas ela fala no plural, muitas vezes, e dá a impressão sempre de que ele era um dos que trabalhavam entre os profetas. Então era homem do meio. Este morto, este defunto, viu a bênção. A sua mulher viu os milagres. Conviveu. Por isso que ela diz assim, meu marido, o teu servo, servo dos discípulos. E fala alguma coisa. Tu
sabes que ele, o teu servo, temia ao Senhor. Ao terceiro talento do defunto. Meu marido, servo, temente a Deus. Virtudes do defunto. Claro no texto. Não precisa ser teólogo para perceber. Mas com tudo isso, veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Talento, mas deixou problema. Temente a Deus, mas deixou problema. Viu os milagres de Deus, mas não experimentou o milagre dele. A primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração, já é a segunda ou terceira do texto, mas a mais forte é essa: eu não quero morrer. Eu não quero morrer, para que depois aconteçam os milagres da minha casa. Eu quero que os milagres aconteçam agora que eu estou vivo. Estou sublinhando isso. Não adianta o milagre vir depois que eu morri. Eu detesto elogio pós-morte. Se você vai me abençoa vivo agora. Vai me elogia agora vivo. Se eu não servir para ser bênção enquanto vivo, cala a boca, fica quieto, vai no cemitério e fica assim. Vim por educação. Não falo nada. Não falo nada. Eu nunca dei honra, nunca gostei dessa pessoa. Vou ficar aqui dando abraço, beijo. Coitado. Judiação. Já foi tarde. A bênção tem que vir em vida. Em vida. Em vida. Tudo tem que ser em vida. Eu não sou contra, mas ainda acho que deve enterrar as pessoas. Que a palavra de Deus diz que do pó veio para o pó volta. Eu gosto muito disso. Muito embora o cremar não quer dizer nada, porque Deus sopra, vem tudo e monta tudo de novo. Mas eu não faço nem muitas questões de túmulo riquíssimo, coisa, sabe? Esse negócio de fazer túmulo caríssimo, é coisa da consolação de milionário que durante a vida brigaram na vida sombria, depois faz aquele túmulo, aquele mausoléu, aquela coisa toda. Bênção é na vida, bênção é na vida, bênção é na vida. Eu não quero milagre depois. Este defunto, meu marido, maridaço, teu servo, servo de Deus, temente a Deus, deixou a família falida. Você vê que eu não estarei errado em dizer para você, bom marido não significa que se é bom marido, você não vai ter problema financeiro. Porque bom marido é obrigação ser bom marido. Não é assim, eu sou um bom marido. É obrigação, cara. É obrigação você ser romântico, abençoado. É importante você ser bom marido. Mas não fica pedindo muito elogio porque você é bom marido. Bom marido é obrigação. Diga assim, bom marido é obrigação. Boa mulher é obrigação. É. Não vem cobrar, não. Como eu acho bonito uma mulher caseira. Acho bonito aquela que trabalha fora e também vem, cuida da casa. Quanta coisa.
Como eu acho lindo uma boa cozinheira. Acho bonito. Como eu acho bonito uma mulher que sua casa é limpinha, acho bonito. Mas isso não é virtude, viu? Isso daí é obrigação. Vai chegar para o marido assim, quem traz o dinheiro para casa? Quem que é o mantenedor dessa pipoca? Sou eu. Não faz nada mais do que obrigação. Marido tem que levantar cedo, tem que trabalhar e tem que trazer o dinheiro. Não tem nada que ficar, viu? E tem que trazer bastantinho para ela poder fazer o shoppinho e ter cartão de crédito bem gostoso. E não pode reclamar. As irmãs, amém ou não amém? A palavra hoje, ó. Mas daqui a pouco chega o resto. Eu gosto de ficar na presença de Deus, que Deus vai batendo e diz, não é muito, Senhor, não é muito. Né? Os irmãos não voltam depois. Mas a gente vem aqui para ouvir a palavra. Vocês vão querer ficar com um melzinho na chupeta que agrada, fala as coisas que você quer ouvir? Né? Eu vou falar o que você não quer ouvir. Né? Pensa que muito das coisas que eu estou falando não serve para mim. Né? Às vezes eu digo, Senhor, acho que não tem ninguém que está inserido nesse contexto, é só eu. O Espírito Santo falou para mim mesmo. Disse, obrigado, Senhor. Desculpe. Vou melhorar. Amém. Não é porque você é temente a Deus. Temor a Deus é obrigação ter. Então não vem com aquela história, eu sou temente a Deus. Por que eu falei? Deus não leva ninguém à falência. Quem leva alguém à falência somos nós. Podemos ser enganados, mas se nós fôssemos um pouquinho mais atentos, teríamos percebido antes. Às vezes nós dizemos assim, fulano não presta. Você sabia que não prestava. Ficou junto por quê? É claro que a hora que acontecesse um estrago, ia sobrar para você. Tem pessoas que você anda sabendo, quando esse cara for pagar o preço do que ele está fazendo, vai sobrar para mim. Quando você casa com uma pessoa sem nenhuma expectativa, você não pode ficar cobrando de Deus, Deus manda um milagre, porque aí a coisa é feia. Porque as coisas ruins Deus não faz. A palavra de Deus diz que Ele não faz isso. Todo o sofrimento nosso de família foram causados por familiares, por pessoas. Então a pergunta fica respondida, por que que ele deixou a família assim? E os nossos erros refletem na nossa família. Os nossos erros refletem nos nossos filhos. As crianças iam ser, se o credor chegasse, seriam levadas embora como pagamento do preço. Está assim de crianças, de filhos, de família, que pagam o preço do erro dos pais. Essa semana morreu lá o cara mais inteligente da eletrônica, dos computadores. Adotado. Foi abandonado. Conheceu biologicamente o pai agora, 2 semanas antes de morrer. Venceu. Mas é uma exceção. Os filhos pagam o preço do erro dos pais.
única coisa que na justiça de Deus não é assim. Eu pago o preço que eu gerei. Eu não vou pagar pelos problemas do meu pai, da minha mãe. Eu vou pagar os meus preços. Mas na vida, o pai falido leva os filhos à escravidão. Por isso, quando você tiver filhos, cuide para que você não vá à falência, porque eles vão sofrer por isso. E você pode aguentar firme a dificuldade, mas nem sempre eles estão aptos a aguentar pontos, porque você precisa ter, então, responsabilidade. Porque se você não tiver, teus filhos vão pagar preço alto. Se você compra as coisas que não pode pagar, você compra as coisas que estão fora do teu alcance, você não é responsável na sua receita, você não é responsável na administração dos seus bens, sabe? Você quer viver o dia de hoje, tudo bem, sentar no carro mais caro, tudo bem, mas não está neste momento apto para isso, teus filhos vão andar a pé de Mercedes-Benz, Bus, e eles vão pagar um preço alto. Esse texto ensina. E não vem com a história, sou temente a Deus, sou bom marido, boa mulher, sou servo do Deus Altíssimo, e é por isso que servo do Deus Altíssimo vai para a falência, sim. Porque todas essas virtudes é nossa obrigação. Essa é uma coisa que precisa entender. Eu explico isso todo dia. Porque as pessoas reclamam, eu sou servo, eu sou servo, eu sou servo, eu não saí da igreja, eu não saio da igreja, eu não saio da igreja, eu amo a Deus. E por que isso acontece comigo? Porque você errou. Aprende e diz, Senhor, eu errei, vou errar menos, vou tender a zero. Mas nunca vou dizer, Deus me levou à falência. Às vezes, irmãos que ofertam, dizimam, e depois entram numa situação de dificuldades. E a palavra? Deus não te empurra para a dificuldade financeira. Você é que toma as decisões erradas. Mas este homem tem nome. Este defunto que até agora não tem nome, ele tem verdadeiramente nome. O historiador Joséfo, no 1º século depois de Cristo, falou que este homem, ele era um historiador de Israel, e ele diz que esse homem chamava Obadias. Esse é o marido da viúva, é o nome do defunto. E onde que fala deste homem? Põe na sequência. O Acabe chamou a Obadias um mordomo. Este Obadias era mordomo de Jezabel, era mordomo do rei Acabe. A Bíblia não fala, mas Israel, a história de Israel, fala a respeito do mordomo Obadias. Esse texto diz, porque sucedeu que destruindo Jezabel os profetas, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, e os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Esse era um homem. Jezabel e Acabe começou a perseguir os profetas de Israel. E este Obadias, então, pegou e escondeu os profetas, para que eles pudessem serem livres, libertos da perseguição da rainha e do rei Acabe. Este homem, então, fez parte da história de Israel. E disse Acabe a Obadias, vai pela terra de todas as fontes da água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para que a vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais.
o rei dando ordem para ele, porque havia uma seca muito violenta. Elias havia pronunciado uma profecia dizendo: não haverá água, não haverá chuva. Israel estava sem água nenhuma, e o rei disse para Obadias: vai dar uma olhada nas fontes, vai dar uma olhada para ver se tem alguma que tem lá uma erva para os animais comerem, beberem. Este Obadias, ele abençoou os profetas. Ele fez parte da escola de profetas no tempo de Elias, de Eliseu. A história diz que Obadias, quando Elias enfrentou os 400 profetas de Baal, e foi aquela festa, que ele disse: agora vocês vão conhecer quem é o verdadeiro Deus. E ele mandou os profetas pular, gritar, chamar, e disse: agora vamos ver quem que Deus que responde. E depois deles terem pulado, o profeta ainda dizia assim: chama ele, vai ver que ele está dormindo, descansando. E quando o profeta preparou o lugar, ele fez valas, mandou colocar água, e a pessoa que colocou a água nas valas do monte foi Obadias. Foi ele que jogou a água naquele lugar onde foi feito a oferta. Foi nessas valas que o fogo veio e lambeu toda a água, e manifestou-se o fogo abrasador do Deus de Israel. Esse Obadias viu, quando Eliseu voltava, Elias tinha subido para o céu, Eliseu voltou para trás, e a primeira coisa que foi, o rio Jordão abriu, e a primeira demonstração do profeta Eliseu foi a travessia do rio Jordão. Obadias estava entre os moços profetas. Então veja a importância. Obrigado, amado. Do Obadias. Ele viu os milagres de Deus. Ele viu os milagres de Deus. Ele viu os milagres de Deus. Mas morreu falido. A mensagem desta noite é exatamente para você. Você não vai morrer falido. Você não vai morrer sem antes conhecer o milagre de Deus. Você tem visto os milagres, eu gosto dos milagres. Existem igrejas que fazem o culto, 90% é testemunho só. Eu sempre digo, eu amo os testemunhos, mas eu amo mais a palavra. Porque testemunho, você ouve, alimenta teu coração, mas é a palavra que te ensina a viver na intimidade com Deus. Isso que você está ouvindo aqui é mais importante do que eu ficar contando o meu testemunho. Tem gente que gosta de ir na igreja para ouvir testemunho. Testemunho da emoção. Testemunho a gente chora. Mas o testemunho não nos ensina. O testemunho é a bênção que veio sobre a vida dos outros. O importante é você ver a bênção de Deus na sua vida. Eu quero ver o milagre de Deus na minha vida. Conta o seu testemunho, mas Deus, eu não vou morrer enquanto eu não for abençoado. O que mais vale é a bênção na tua casa, entre os seus. A bênção do vizinho é ótima, é maravilhosa. Mas você precisa das suas próprias bênçãos. Você precisa de viver as suas próprias bênçãos.
Eu li um livro, gostei muito, Fazendeiros Americanos. Eles tinham um sonho. O meu sonho é achar uma jazida de ouro. Isso aconteceu no século XVIII. Então ele falou para a mulher, vamos vender nossa fazenda aqui? Vamos lá para a África, lá nós vamos achar um lugarzinho que tem ouro. Era mania. Eles foram para a África, pesquisaram, compraram uma fazenda, fizeram uma mineração e tal, não acharam nem um dentinho de ouro. Velhinhos, cansados, voltaram para casa. Ele falou, vamos ver nossa fazenda, tem uma saudade. Quando chegou na fazenda, um aparato militar enorme, disse, que é isso? Para que isso? Isso aqui é um controle do exército dos Estados Unidos. Porque aqui é uma fazenda onde foi achado no subterrâneo a maior jazida de ouro da América Latina. Sabe onde estava a jazida? No meio da fazenda. Volta para o texto. O texto diz que a mulher estava endividada, os filhos iam ser entregues como pagamento e tal. O profeta chegou e disse, o que você tem? Ela diz, nada, somente uma vasilha de azeite. O que salvou aquela mulher? Foi o azeite multiplicado. Acho que aquele homem tropeçava todo dia na vasilha de azeite. Não parecia eu andando em dia que eu estou meio fora do, né? Os miolinhos fica tudo, os elétrons fica tudo meio, né? Chamando prótons de meu amigo. Aquele marido, acho que todo dia passava no meio da sala e tropeçava no azeite, mas nem um momento ele... Isso chama falta de atitude. Vou falar profeticamente para vocês. Levante a mãozinha assim para receber. A bênção da tua vida está dentro da tua própria casa. Falei profeticamente. Você tropeça na bênção, mas não valoriza. A tua bênção está dentro da tua própria casa. Se aquele homem tivesse feito uma coisa simples, como a mulher dele fez, ido ao profeta e disse, profeta, estou endividado, estou cheio de problema. O profeta falaria para ele o que ele falou para a viúva. O que você tem aí? Tem azeite? Então, junta as vasilhas, traz e vai lá botando azeite dentro. Mas ele não falou. Ele não falou. E por isso ele nunca viu, nunca soube que o azeite poderia se multiplicar. Olha o texto. Encheu todos os vasos. Agora você come com teus filhos e o que sobrar você vende. Era azeite para dedéu. Era muito azeite. Eu acho que essa mulher vendeu azeite para o resto da vida dela. Porque todos os vasos disponíveis na vizinhança foram levados para lá. Sabe, você precisa tomar atitude. Senão você é servo de Deus, você é bom marido, você é um abençoado, você é tudo isso. Mas você morre na miséria.
Porque ser temente a Deus é obrigação. Ser bom marido é obrigação. Ser servo é obrigação. Agora o que Deus quer falar para você, tome atitude. Porque a bênção tua está dentro da tua casa. Dentro da tua casa. Se não nasceu, vai nascer. Se é pessoa, objeto, não importa. Na tua vida está a resposta que você precisa. Pastor, eu quero ser advogado. Pastor, eu quero ser médico. Já fez vestibular? Não. Então, meu caro, você não vai ser nunca nada. Amém ou não amém? Amém. Um irmãozinho chegou para mim e disse, pastor, eu quero me casar. No mesmo dia uma irmãzinha falou, pastor, ora porque eu quero casar. Eu disse, não vai casar. Eu falei, é profético isso, pastor? Eu falei, não, você está sujo, feio, maltrapilho, você quer casar, mas não se cuida para casar. Quem quer casar, se arruma. Fica bonito, com essa cara de lobisomem, cara inchada, roupa rasgada, suja, fedorenta. Ninguém te quer. Pastor, hoje segura, hein? Segura. Quando você arruma o cabelo bonitinho, bota uma roupinha bonita e fica bonito, isso chama atitude. Quando você vai fazer o vestibular, vai lá fazer, isso chama atitude. Você nunca vai ser um grande executivo, um cargo elevado, um top, se você não pagar o preço. Você nunca vai ter uma casa abençoada, você não economiza. Você vive o dia de hoje, tudo que você ganha você torra. A casa não vem do céu assim, o carro não vem assim, as coisas não vêm assim. As tuas atitudes é que te leva para o carro, para a casa, para o casamento, para a atitude. O que acontece com as pessoas? Que elas vão tropeçando no azeite, no meio da sala, e morrem falidos, porque não toma atitude nenhuma. Eu sempre fui um grande dorminhoco. Se me deixar, durmo até meio-dia. Passei a vida levantando 5 horas da manhã. Protestando. Em desacordo. Mal-humorado. Dirigia o carro, pedia para ninguém ir comigo. Eu levava meu patrão para o interior, pegava ele na casa dele e ia. Era ótimo, ele dormia, então não falava. Eu ia acordar já depois de Bragança. A fábrica era em Extrema e eu tinha uns bons 100 quilômetros para andar. Só silêncio. Eu precisava acordar. A atitude, muitas vezes, contraria nosso metabolismo, nosso biotipo, nosso relógio biológico, tudo. Mas você tem que encarar. Que hora que eu tenho que levantar? 4 horas da manhã. Às 4 horas da manhã, estou em pé. Mal-humorado, mas estou em pé. Qual a melhor forma de resolver o problema? Vai embaixo do chuveiro frio lá. Ele está orando. Não, estou xingando mesmo. Essa não dá nem para orar. O senhor fica esperando. Eu disse, deixa ele acordar. Que ele, quando está dormindo, ele não serve, a oração dele não presta. Atitude, queridos, atitude. É a atitude que muda as coisas. E é por isso que muita gente está dentro da igreja frustrado. Porque pensa que somente vir à igreja, somente bastou. Não. Tudo que nós fazemos aqui é nossa obrigação com Deus. No demais da nossa vida, tomamos atitude. Amém ou não amém? Amém.
Eu sou bom marido, mas eu tomo atitude. Eu sou servo, mas eu tomo atitude. Eu sou fiel, mas sou um homem de atitude. Tudo que eu tenho como talento, tenho atitude. Atitude. Se tiver atitude, o resto pode dispensar? Não. Não pode. Porque daí você não tem a bênção de Deus. A tua atitude, ela é também funesta. Então a palavra de Deus é para você receber desta forma. Sabe? O milagre não realizará se você estiver deitado na rede. O milagre de Deus não vai. Eu tenho um irmão muito querido meu, muito amigo meu, um dos mais íntimos irmãos que tem. Ele disse, pastor, estou cansado. Nunca recebi um dinheiro bom. Nunca aconteceu nada comigo. Estou há tantos anos dentro da igreja, nunca fui abençoado assim, sou abençoadinho assim, tenho trabalhinho, tenho meu salarinho, tenho tudo, mas eu nunca tive assim, nunca fui surpreendido. Eu perguntei para ele, então tá ótimo, vamos começar. Quantos anos você estudou? Quantos cursos você fez? Quantas vezes você deixou o snookinho para se dedicar a ler um livro, a aprender? Não fez nada. Aos 40 anos, ele está reivindicando, não aconteceu nada comigo. Ele espera sentado na rede, sabe, cair do céu os milagres de Deus. Quero servir meu Salvador, onde eu andar, almas ganhar. Quero servir meu Salvador. Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, vagabundo. Não vai escrever isso daí, viu, pastor? Os irmãos da África não vão entender. Você sabe que tem muita gente que quer ser pastor. Entendeu? Não podemos misturar as coisas. Espiritual, profissional. Entendeu? Eu quero uma igrejinha que tenha tapetinho vermelho, um coral cantando. Quando eu saí do seminário, minha primeira igreja foi no meio da favela. Eu disse, cadê a banda? Não tem banda. Cadê o coral? Não tem coral. Cadê o conjunto? Não tem conjunto. Cadê o banco? Não tinha banco. Onde que senta? No chão. Meu Deus do céu. Tinha havido um problema lá com a esposa do pastor, um problema difícil, pessoal. Eu cheguei e as pessoas davam risada. Aí chegou carne nova. Aí. Dureza. Levantar na segunda-feira cedo e trabalhar, e dizer, vou trabalhar. Tenho alegria de ir trabalhar. Às vezes eu tenho vontade de parar, mas eu olho e digo, eu preciso ter iniciativa. Eu tive momentos da minha vida que eu agradecia a Deus porque tinha um trabalho que me facilitava, como tenho hoje. Eu posso ir para o hospital, eu posso ficar 2 dias fora, eu posso ficar 1 dia fora, eu posso 1 semana ficar fora hoje, mas eu sempre arrumei um trabalhinho onde, se precisar de mim, pode chamar. Eu não deixava prejudicar a minha vida com a vida profissional. Mas eu sempre tomava atitudes. Eu pude fazer a faculdade 3 vezes. E todas elas nas crises violentas que o país apareceu. Hoje, a informática está no top, né? De novo.
Mas eu sou da geração que começou essa história. E todos os computadores que vinham para o Brasil eram importados. Eu era do departamento de marketing da Olivetti do Brasil. E eu fui para a Itália, fiz cursos, fiquei lá. Voltei. Só que lá, em meados de 78, 77, uma lei do país proibiu a entrada de equipamentos importados. Porque eles achavam que precisava parar a lei de importação para que o Brasil pudesse desenvolver projetos. E foi quando foi desenvolvido o projeto Cobra, que era uma fábrica de computadores em Manaus, que não tinha nada de Brasil, mas tinha o Made Brasil. E todos nós, 2.000 empregados, ficamos demitidos, sumariamente, numa sexta-feira. E eu corri para burros, todos demitidos. Eu corri para burro, todos demitidos. Eu corri para todos os nomes que tinha no Brasil, todos demitidos. Naquele domingo abri o Estadão e disse, Deus. Quando todos os meus amigos choravam, não havia emprego, não havia oportunidades. Eu já perguntava, o que eu posso fazer agora? Eu sabia que eu tinha que mudar. Minha primeira entrevista, o cara disse, nós estamos precisando de engenheiro mecânico. O senhor é engenheiro mecânico? Eu disse, não. Mas o senhor não viu o anúncio que está lá, engenheiro mecânico? Eu falei, mas eu posso ser o melhor engenheiro mecânico que vocês precisam daqui a 4 anos. Enquanto isso, eu posso ser um excelente funcionário. E falei, você lê um desenho mecânico? Você sabe o que é uma peça, uma planta, uma elevação? Você, coisa que você estuda hoje. Tá? Eu disse, não sei nada. Não sei nem se o desenho está de ponta cabeça. Aí o cara disse, nós estamos precisando de alguém com você, porque precisa ter habilidade de contato. Mas você não conhece nada, homem. E eu falei para ele, eu vou fazer curso. Eu fui para o Senai, procurar curso de leitura e interpretação de desenho mecânico, para poder ler o desenho. E o cara falou, mas você voltou para o Senai, você já está... Eu fiquei tão feliz com o curso de 3 meses. Fui contratado para a função sem ser engenheiro. Quando o vestibular abriu, eu fui para... Quando os meus amigos estavam todos desempregados, eu já estava terminando o 1º ano. Engenharia mecânica, atitude. Atitude. Em 1980 tivemos outra crise no Brasil. Tudo que eu tinha aprendido em engenharia mecânica, está tudo perdido. As usinas fecharam, CSN fechou, Cosipa fechou, todas as grandes usinas fechou, os fabricantes de máquinas pararam, tudo que eu fazia em máquina, que eram os sistemas hidráulicos das máquinas, tudo aquilo não tinha colocação. Eu mudei totalmente, fui fazer outra coisa. Quando cheguei, disse, não tem nada a ver com o que eu aprendi. Eu comecei de novo. E quando a coisa ficava difícil, eu ia dar aula. Quando a coisa ficava difícil, eu ia fazer hora extra. Nunca tive medo da atitude. Nunca tive medo de tomar uma atitude. Ah, você vai dar aula ganhando miséria. Não importa. Dá para comer? Amém. Vou dar aula. Dava minha aula das 7 da manhã, às 11 horas da noite, era o último a sair em Osasco. Eu dava aula ali no 18. Eu dava aula ali em Quitaúna, como professor de matemática lá. Saía às 11 horas, pegava o trem, ia para Itapevi, chegava 00:30 em Itapevi. No primeiro trem de volta, eu dava a primeira aula às 7 horas da manhã em Carapicuíba, no colégio de Carapicuíba. Se eu estou vivendo bem agora, ótimo, amanhã posso não estar. Se não tiver, vou correr atrás.
Se eu ganhar 10 mil, ganho 10 mil. Se ganhar 5 mil, ganho 5 mil. E se vou ganhar 1.000, eu vou ganhar 1.000. Eu não tenho nenhum problema de tomar atitude. Não tenho vergonha nenhuma. Nenhuma. Você precisa aprender a tomar atitude. Todos que tomam atitude não morrem na miséria. Este é um recado de Deus para você. É muito importante você estar cuidando de você. Eu quero profetizar. 30 pessoas que estão aqui nesta igreja, nesta noite, daqui a 30 dias terão suas vidas mudadas. 30 pessoas que estão aqui dentro desta igreja terão há 30 dias suas vidas mudadas. 30 pessoas que aqui estão, daqui a 30 dias terão suas vidas mudadas. Mas vai depender das atitudes que você vai tomar nesta semana. Tua vida muda com as atitudes que você... A palavra profética. Eu quero dizer para você que a botija de azeite já está na tua casa. A botija de azeite já está no meio da tua sala. A tua bênção já chegou. A tua bênção não vai chegar, ela já chegou. Nós temos crianças lá atrás brincando, dando risada. Nós temos crianças lá em cima estudando, que serão grandes bênçãos na vida social desse país. Nós teremos orgulho. Um dos meninos mais travessos que nós tivemos aqui nessa igreja chamava, não sei, não lembro mais. O apelido dele era Passarinho. E o passarinho era assim, blá, 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 e todo mundo, os diáconos atrás do passarinho, passarinho, passarinho. Daqui a pouco eu vi o passarinho. Blá, 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 blá. O pai dele era drogado. A mãe dele apanhava para vir na igreja. Quem conheceu essa mulher, essa moça, e ela trazia o passarinho. O passarinho era hiper, né? Todo domingo o passarinho estava aqui. Ele mandou um e-mail. Meu querido, você me deu um e-mail dele esses dias. Da irmã falando, estamos no Paraná, em Paranavaí, uma coisa assim. Quero avisar que o passarinho, como é conhecido por vocês, entrou na faculdade de medicina. Hoje o passarinho tem 21 anos. Ela falou, nunca tive dinheiro. Ele passou no primeiro vestibular, tendo estudado em escola pública. E o nosso passarinho vai ser doutor. O azeite já está no meio da sala. Você não vai morrer frustrado. Você não vai morrer acabado. Você não vai morrer. Você vai morrer. Eu já vi a bênção de Deus. É como aquele que abraçou o nenê e disse assim, agora os meus olhos podem fechar, porque eu já vi a salvação de Israel. Quando você morrer, você vai dizer assim, agora os meus olhos podem fechar, porque eu já vi a bênção de Deus. Você viu que eu não falei nada do azeite, da multiplicação. Falei do defunto. Espero que você não esqueça nunca desse defunto, porque ele tem tudo a ver com a tua vida. O que você precisa já está contigo. Sabe? Você não vai morrer na miséria,
Seus filhos não vão morrer na miséria, seus netos não vão morrer na miséria. Porque você está tomando atitudes. Tem hora que precisamos tomar atitude. Tem hora que é a hora de entrar. Tem hora que é a hora de sair. Não tenha medo de tomar decisões. Não fica ocupando lugar. Não fica parado. Diz, olha, preciso tomar uma decisão. A decisão que você precisa tomar. Se fico, fico. Se saio, saio. Você diz, mas por que é isso, pastor? Que óbvio é isso. Toma atitude. Namoro tem que dar certo. Senão não serve para casar. Sabe? Casamento tem que voltar a bênção e estar junto. Senão não serve para continuar. Sabe? Precisa tomar atitude. O tempo de você esperar acabou. Agora é hora de pronunciar sentenças finais. É hora de dizer sim, é aqui que eu quero. Sim, sim, não, não. O que passa disso é chaveiro do cão. Entendeu? É hora de discutir relação. Marido, eu quero que você seja meu marido. Vou te respeitar como tal e você vai me abençoar como tal. Agora você é meu marido. Ou então, tchau, dá licença. Desocupa, porque eu quero ser feliz. Sabe? Às vezes a bênção está na fila. Fila anda. Entendeu? Tem que resolver. Casa está ruim, muda. Não vai mudar, então conserte. O carro está velho, troque. Não posso trocar, então arruma o carro e seja feliz com ele. Agora não adianta ficar botando tijolo embaixo da geladeira que não presta mais. Sabe? Agora mando a geladeira embora, compro outra em 30 meses, novinha, acabou. Benção. É a hora do sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. É hora da atitude. Não é? Então você respira fundo. Chegou a hora de tomar uma atitude. Chegou a hora de dizer o que precisa ser dito. Chegou a hora da verdade.